E nesse meio do caminho, um dos meus tios faleceu. E, cara, ele era meu ídolo. Ele era um cara show de bola. O nome dele era Elias. E foi num momento, assim, que eu tava desenvolvendo a minha adolescência, assim, né? Entrando pra adolescência, né? Então, tipo, ele era o cara que... Ele mesmo fazendo as coisas erradas dele, ele enxergava o meu sonho como real, sabe? E aí, o que aconteceu? Eu tinha ganhado um dom de Deus de jogar futebol. E eu tinha certeza absoluta que eu ia ser um jogador de futebol. Uau. E desses famosos, assim. Eu tinha certeza absoluta. Só que o único que acreditava realmente naquilo era ele. Porque eu me lembro que as nossas conversas, e eu era pequeno, e as nossas conversas, e ele dizia, cara, eu vou estar contigo em todos os lugares, eu vou com isso. E era algo que eu não tinha do meu pai. Entendi. Entendeu? Porque o meu pai, ele sempre se preocupou muito com não faltar nada em casa. Isso longe de ser errado. Teu pai era pé no chão, né? E você era um visionário, assim, um sonhador. Longe de ser errado, pelo contrário. E ele nunca deixou faltar nada mesmo desse. Eu me lembro que o meu pai, ele às vezes virava noites e noites trabalhando em outros lugares para poder trazer algo a mais, para poder investir no estudo do meu irmão, da minha irmã, no meu próprio estudo, enfim. Só que eu era o cara do toque, do abraço, do beijo, sabe? Eu costumo dizer que até mesmo pro meu filho, sabe? Eu digo pra eles, cara, eu nunca tive a oportunidade de tomar banho com meu pai, porque ele nunca deixou, né? Por que o banho? O banho, quando um pai e um filho tomam um banho juntos, basicamente um tá dizendo assim pro outro, cara, nós estamos juntos. Nós somos um só. Eu te dou uma direção, eu te dou um destino, eu tô contigo. Sabe? Intimidade. Gera intimidade. Entendeu? E eu nunca tive, o pai ele era muito trancado nisso, sabe? Ele nunca... E o outro lado era diferente. Era totalmente diferente, né? A gente já tinha mais intimidade, ele cuidava mais, né? Quando ele estava perto de casa, ele cuidava mais da gente, enfim. E o que aconteceu foi que o quê? Foi passando o tempo e o meu tio faleceu. E eu criei uma revolta interna. E eu comecei a ver o lado errado certo e o certo errado. Ou seja, quem matou meu tio foi a polícia. E aí eu, pequeno, comecei a enxergar o meu pai diferente. Porque ele era militar. Porque que ele nunca me abraçou em relação ao sonho. Mas não é que ele não tinha abraçado meu sonho, é que ele estava preocupado com a família. Claro. No geral. E não tinha tempo para aquilo. Isso. Esse que é o ponto, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele era o cara que ele deixava o vale transporte de manhã para mim poder ir treinar. Então ele se preocupava com a minha ida. Mas meu pai nunca foi num jogo meu. Ele nunca foi me ver. E às vezes é difícil a gente entrar, principalmente nesse meio de futebol, se não tem um pai, a família, basicamente junto ali, segurando tua mão nesse sonho, a probabilidade de tu chegar é muito pequena, né? Tudo tem que caminhar junto. E aí o Joe começou a crescer diferente. O Joe começou a crescer com uma personalidade distorcida, e aquilo que eu achava, que eu escutava dentro de casa que era errado, eu comecei a ver como certo. E aí fui crescendo e vendo que meus tios muito cedo, porque a distância dos mais novos mesmos eram de tipo 5, 6 anos. E eles já tinham um carrão, já andavam sabe? Tudo por causa do quê? Por causa do crime. E eu comecei a almejar mais aquilo do que propriamente o meu sonho. Então, para ir pro outro lado, foi um tapa, assim. Foi muito rápido. Eu costumo dizer que a minha vida no crime começou com 8 anos de idade. Por quê? Porque um dia eu pedi pro meu pai para poder jogar fliperama, né?
E eu pedi dinheiro para ele. E ele disse para mim que não tinha. E eu não aceitei aquele não. Eu fui na carteira dele e roubei moedinhas sem ele ver. Peguei moedas sem ele ver, na época, de R$1, enfim. E fui. Só que eu gostei daquilo. Com 8 anos de idade, eu gostei daquilo. E aí depois foi tudo desencadeando mais ou menos para isso, né? Uhum. Resumindo, basicamente assim para você entender, com 14 anos eu já roubava carro. 14 anos de idade. 14 para 15, né? Fiquei envolvido muito tempo no crime, né? Onde eu conheci também a drogadição. Fui usuário de crack. Uau. Durante 4 anos. Fui preso durante 4 anos no Presídio Central em Porto Alegre. Muito novo. Isso eu fui preso com 19 anos, mais ou menos, né? Então, tipo, eu perdi aquela infância, né? Adolescência ali da 19, 20, 21, 22. E eu tava me tornando um monstro, assim. Um monstro. Eu já não queria mais saber de nada, de ninguém, né? Mas eles lutavam muito. A minha mãe, principalmente, ela nunca desistiu. E ele também. Meu pai também. E aí ficava muito gritante, assim, a diferença entre a gente. Porque a distância foi como se criasse uma mega ponte entre eu e ele. Você entendeu? E seu pai. Por quê? Porque ele era polícia, né? E eu queria porque queria ser bandido. Entendeu? Meio que uma afronta, né? Porque eu não sei o porquê, depois eu fui entender, né? Mas eu queria trazer a dor pra ele, que era a dor que eu tinha de não ter chegado no meu sonho. Era algo muito surreal, né? Muito louco, assim, sabe? Que o diabo, ele fez, assim, na minha vida, sabe? Meu Deus. Cara, infelizmente, boa parte eu consegui. Eu praticamente destruí a carreira dele. Porque dentro de uma corporação, tu saber que tem um filho que está totalmente perdido, né? Perdido nas drogas, perdido no crime, né? Mas ele é grande, mas ele é pequeno ao mesmo tempo. Sim. Entendeu? Então era muito conhecido. Então, pô, o filho do tenente era o Diogo. E aí chegou um momento que, tu vai cobrar de quem? Tu vai mandar o quê se tu não consegue mandar nem dentro da tua própria casa? É mais ou menos aí assim a lógica, entendeu? Dentro da polícia, né? E automaticamente eu acho que ele nunca fala, ele nunca falou, ele nunca contou, mas eu acho que os próprios colegas no dia a dia meio que escantearam e ele pegou meio que uma raiva daquilo que ele estava vivendo dentro da polícia, né? E ele saiu, né? Se aposentou e saiu. E ele poderia ficar trabalhando, mas ele não quis. Não quis. E aí, durante um bom tempo, eu me culpei muito em relação a isso, sabe? Porque eu sabia que ele gostava, era algo que ele amava, né? Então, ele sempre foi um cara muito tranquilo, muito amigo, sabe? As pessoas sempre gostaram de estar perto dele. Então, era um cara que não tinha o porquê, né? E, ao contrário de mim, que tentava enlouquecidamente destruir com tudo e todos, né? Só que chegou um momento em que eu realmente, quando eu saí da cadeia, eu meio que aprendi, assim. Por quê? Porque eu tinha sido condenado, né? E num assalto a uma caminhonete lá em Porto Alegre. Assalto armado? Meu Deus. E aí... Só que nesse meio da pena, eu já estava prestes a sair. Faltava, acho que meses. E eu fui reconhecido num outro assalto com a mão armada, numa outra caminhonete, só que eu estava preso. Só que aí me apontaram por foto. Para me provar que eu estava preso naquele dia, eu fiquei mais 1 ano preso. Meu Deus. Injustamente. Sabe? Mas só que aquele 1 ano preso, Daisy, cara, Deus, ele é perfeito, assim. Aquele 1 ano preso fez eu rever muita coisa na minha vida. Uau.
A minha mãe, ela nunca faltou uma visita. Nunca. Nunca, 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 nunca. E ela, toda visita, toda quarta e todo domingo, ela entrava chorando e saía chorando daquele lugar. Não teve um dia. Tinha dias que a gente se abraçava e a vontade que eu tinha era de sair junto com ela, sabe? Porque eu já não aguentava mais aquele ritmo. Porque existe pessoas e pessoas, sabe, Daisy? E lá Deus me mostrou que, por mais que eu tentasse ser diferente daquilo que Deus me projetou para ser, desculpa, eu não tinha coração para aquilo. Porque eu vi maldade. Eu vi pessoas que realmente são ruins. Mas uma ruindade usada, sabe? Porque ao mesmo tempo que estão dando risada contigo e tu vê que são pessoas do nada, são possuídas e se transformam. Então era algo, para mim, aquilo que vinha de uma família tão ajustadinha, que se falasse não senhor ou sim senhor, a gente ia de castigo. Então a educação era totalmente diferente. A realidade do que a gente foi criado era totalmente diferente. Então eu queria me inserir em algo que eu nunca fui projetado para ser. A minha identidade, eu costumo dizer que eu mesmo me auto-sabotei. Sabe? Que era algo que eu joguei fora por coisas... Né? Que quando a gente tá nesse trajeto, a primeira coisa que o diabo faz é trazer pessoas que estão nessa mesma caminhada. Então, eram amizades que supostamente tinham uma visualização que todo mundo achava bacana, entendeu? Só que só faziam coisas erradas. Claro. O Diogo, querendo ser aceito, para não ser rejeitado, ele começou a fazer a mesma coisa. E tinha um amigo meu, que hoje ele é meu compadre. Ai, que legal. O apelido dele é Feijão. O nome dele é Emerson. E ele era o cara que... Ele era o único que, vendo tudo aquilo acontecer, ele me chamava e dizia: tu tá errado. Tu vai destruir a tua vida, tu vai destruir a tua família. Mas ele nunca deixou de ser meu amigo. Pelo contrário. Hoje ele é meu melhor amigaço, assim, é meu irmão. Eu nem gosto de dizer que é meu amigo, é meu irmão. É meu irmão preto que eu falo pra ele, né? Que ele é meu mano, assim, sabe? Ele foi o único cara que dizia assim pra mim: para, porque senão tu vai levar tudo a goela abaixo, tu vai levar tudo por diante. E foi o que aconteceu, né? Foi gradativo, mas foi o que aconteceu. Dali, lá dentro eu realmente conheci o crack, né? Foi onde eu me viciei de verdade. Aí saí pra rua e eu conheci minha esposa. 2 dias depois que tudo isso aconteceu. Saí, 2 dias depois conheci ela, numa loja. Fui comprar roupa e ela era vendedora da loja. Olha só. Aí eu olhei pra ela, olhou pra mim e eu disse: ó, vai ser tu mesmo. Pedi um papel e uma caneta, Daisy. Olha só. Cheguei: moça, eu tenho um papel e uma caneta? Ela: tenho. E me deu. Na hora que ela me deu, eu disse: agora me dá teu telefone. Vamos fazer 18 anos juntos agora esse ano. Ai, que lindo. 18 anos. 3 filhos, né? 3 filhos. Mas aí, continuando, Daisy, quando eu conheci minha esposa, porque eu passei muito tempo e eu queria ser rico de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu não queria passar por estágio, eu queria chegar lá no 19º andar o mais rápido possível. Se alguém te desse uma carona de helicóptero pra você chegar lá rapidinho. E o crime traz essa ilusão. De alguma forma, ele traz essa ilusão muito, muito gritante, assim. Com certeza. Porque tu consegue ver as coisas acontecer, mas ao mesmo tempo, do dia pra noite, tu perde tudo. E eu digo tudo. Tudo. Tu até chega, só não fica, né? Só não fica. E aí a minha esposa, quando eu conheci ela também veio de uma família, né, humilde, assim, e eu sempre falo que, tipo, enquanto eu tava treinando para ser bandido, ela tava vendendo rapadurinha na rua para ajudar a família. Então era uma mulher que vivia com pouco, sabia viver com pouco, né? E Deus, ele foi tão especial que ele começou a partir do momento de me estruturar. Então ele me deu a mulher que eu tenho hoje. O que aconteceu?
eu saí da cadeia, conheci ela, namoramos um tempo, não fiquei muito tempo em pé, né? Logo já caí na droga de novo. Começou aquele ciclo de novo, só que ela segurou as pontas comigo. Uau. Ficou comigo, né? Deu até um transtorno com a família, aquela coisa toda, mas ela permaneceu comigo. Ela escolheu permanecer comigo, né? Foi muito, muito, muito difícil, assim, porque eu me lembro que ela ficou quase 2 anos sem falar com o pai e com a mãe, né? Por ter decidido ficar comigo. Então, assim, cara, é muito de Deus, assim. Porque tu imagina, se fosse comigo, eu mesmo diria assim, eu acho que eu teria, meu Senhor. Então, desiste, sei que isso não presta. A gente entende hoje, mas lá atrás, Deus, os caminhos do Senhor, tudo que a gente queria era ficar junto, que foi um amor muito intenso, como é até hoje, graças a Deus. Glória a Deus. E aí, só que daí veio os problemas da droga. Roubei ela. Nossa, ela passou por tanta coisa comigo. Que santa. Tanta coisa. E eu via nos olhos dela que, tipo assim, agora não tem mais o que fazer. Eu fico contigo, sabe? Mas é uma pessoa também que não desistiu de mim, sabe? Lutou pra caramba. Lutou. E aí chegou um momento em que um dia, depois de uma recaída, a minha mãe, ela foi me levou pra tomar um banho de loja, porque eu já tinha trocado todas as minhas roupas por droga, enfim. E aí comprei roupa nova e saí com a minha moto. E eu saí pra ir na padaria. Não, desculpa, na lotérica pagar algumas contas. E no meio do caminho eu parei dentro de uma biqueira. Agora você me pergunta, Diogo, você sabe como? Não. O vício, o crack, ele é devastador. Meu Deus. Ele é algo, assim, ó, muito demoníaco. A gente chega um momento em que a gente não se governa mais. Saindo dali, fui pra dentro de uma biqueira e eles ficaram não sei quanto tempo me procurando por tudo que é canto. Porque o Diogo desligava o telefone e já sabia, né? Desapareceu. E o Diogo sumiu. No que o Diogo sumiu, eu já tinha acabado todas as minhas possibilidades de usar. E aí, eu voltando pra casa, eles me encontraram no meio do caminho. Só que eu já tava vestido que nem um mendigo, assim. Tava podre, né? Sujo. E eu me lembro que quando o carro parou do meu lado, tava o pai, a mãe e ela atrás. E aí o pai saiu do carro e me botou pra dentro do carro, assim, porque ele achou que eu ia fugir, enfim. Só que quando eu entrei dentro do carro, eu nunca mais me esqueci daquela cena deles. O choro que eles tinham era como se estivesse no meu caixão. Era um choro de um filho morto. E você tava mesmo, né? E eu tava mesmo. Era um choro desesperador. Ao mesmo tempo que eu creio que eles estavam felizes de ter me visto e eu estava vivo, mas ao mesmo tempo o olhar para mim foi muito, muito, muito desesperador para um pai, para uma mãe. Hoje eu sou pai e entendo, né? Meu filho às vezes se machuca e eu já dá vontade de tirar a dor dele e botar em mim. Você imagina entrar num negócio desse. Ali eu fui levado para um sanatório, para uma clínica que tinha na cidade, né? E era porque a cidade naquela época não tinha lugares hoje para tratamento como tem hoje, né? Hoje tem bastante tudo que é canto aí, mas lá naquela época não tinha. Então o único lugar que tinha para se fazer um tratamento era dentro de uma ala da ala psiquiátrica lá, da ala do sanatório, né? Aí, tu foi para lá. E eu fui para lá, fiquei 3 meses. Desintoxicando. Desintoxicando, tomando remédio pra caramba. Só que dentro daquele contexto, eu me lembro que o pai foi me ver e aquele dia do choro eu nunca mais esqueci, e lá dentro virou a chave. E eu disse, cara, eu não posso ser mais assim. Eu tenho que mudar de vida. Porque senão eu vou perder tudo mesmo, e além de eu perder tudo, eu vou morrer. Porque eu sempre fui assim, Daisy. Às vezes eu tava drogado na rua e você nunca ouviu falar da tia as tia do coque? Ah, sim, as tia do coque.
Do nada, enxergava uma tia do coque, ela já dizia assim, assim diz o Senhor, e apontava o dedo para mim. Uau. Tu vai ser o pregador da palavra, tu vai ser isso, 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 isso. E aquilo me dava pânico, porque sempre me pegava drogado, e que eu queria fugir, não queria escutar nada, mas ao mesmo tempo, tinha um pastor, eu com a droga na mão, usando, e ele vinha pro meu lado com a Bíblia e falar da palavra. Eu tinha vontade de matar ele. E aí o que aconteceu? De tanto aquele cara bater na tecla, cara, que chegou um dia, que eu não sei por acaso como foi, de que jeito, de que forma, que a primeira vez que eu botei os pés numa igreja evangélica foi na igreja do cara. E como tu foi parar lá? Porque ele também estava no semiaberto comigo. Só que ele tinha aceitado Jesus lá dentro. Entendi. Entendeu? E como a gente era muito amigo... Tinha aceitado Jesus lá dentro do presídio. Isso. E aí, como a gente era muito amigo, ele queria que eu aceitasse também. E ele era de noite, palavra e palavra, palavra e palavra. Então tinha muita coisa que eu conhecia da Bíblia, que antes mesmo de eu me converter, você já conhecia por causa dele. Sabe? Só que daí, Deise, o que aconteceu? Saí com vício, não consegui segurar muito tempo e pedi pro pai, olha, o negócio é o seguinte, me coloca no lugar mais distante possível para me tratar. Um lugar que eu tenho que pensar no mínimo, assim, umas 10 mil vezes ir embora, porque eu sei que eu vou ter que caminhar para chegar. E ele disse, não, filho, então vamos dar um jeito. E me largou numa cidade chamada Sapucaia. Lá no interior de Sapucaia, lá dentro, no meio do nada, assim. E só que... naquele tempo, existiam muitas palavras que diziam que eu ia morrer, sabe? De tudo que é jeito, né? E o diabo tentou de todas as formas, te matar. E uma delas era psiquiatra. Porque eu literalmente era usado por Satanás desde, assim. Eu fazia rebelião dentro do sanatório. Eu fiz uma fuga em massa, uma vez cerrei grade, fui todo mundo embora do sanatório. Olha, foi algo assim, olha, que era só Jesus, né, cara? E aí ela disse pros meus pais, né, que podia perder a esperança que eu ia morrer usando droga, né? Um tempo depois desse tratamento, a gente voltou lá para dar uma palestra. Muito tempo depois. E adivinha quem tava na palestra? Ela. Ai, até me arrepiei, né? Então, até hoje, né, é uma médica que encontra minha mãe lá no shopping e coisa, e ela, primeira coisa, ela pergunta, e o Diogo? Ali ela viu a glória de Deus, né? E o Diogo? Então, não tem. Quando Deus quer, não tem. Estava no crime que aconteceu, a gente foi fazer um assalto, e ali eu vi que realmente Deus queria algo comigo. A gente foi fazer um assalto, e era eu e um cara na moto, né? E aí a gente foi pegar o que tinha que pegar lá. Quando a gente saiu, o segurança, eu acho que viu, e ele fez a volta e ficou do lado do supermercado. E quando a gente subiu na moto, a gente tava de costa para ele, né? Quando a gente subiu na moto, começou a dar uma estalaçada, assim. Plam, 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 plam. E a gente caiu. Eu e o cara caímos da moto. Eu fui baleado nas pernas e na canela, né? Só que esse cara que tava comigo, como ele tava dirigindo a moto, supostamente eu tava atrás dele. Entendi. Ele morreu. Ele levou um tiro no meio das costas. E ele não morreu. Mas ele levou um tiro no meio das costas. Só que a probabilidade de ele ter tomado esse tiro nas costas, como eu tava atrás dele... Pois é. É muito pequeno. Mas não veio de frente para trás, será? Não, porque o cara tava atrás de nós. Então, tipo, foram coisas que foram acontecendo e naquele dia como era um negócio para fora, assim, bem distante da cidade, a gente entrou para dentro do mato. Eu entrei, né? Porque ele foi para um lado, eu fui pro outro. E eu passei a noite toda correndo. Eu fui ver que eu tava baleado depois de horas correndo dentro do mato. Porque os meus tênis começaram a fazer schlep. E eu disse, mas eu não pisei em água? Era sangue. Peguei o celular e fui ver, toda a minha perna tava tomada de sangue. E era o sangue que tava. Ali na hora, assim, foi instantâneo. O gosto de pólvora veio na boca, me murchou a boca, uma sede incontrolável veio. E eu vou morrer no mato. Só que eu vinha.
E aí começou toda a função, eu escutava cachorro, eu escutava barulho de polícia, só que eu tava já muito longe no meio do mato, sabe? Chegou um momento de horas e horas e horas caminhando no mato, eu cheguei numa estrada, estrada de chão, né? Só que eu não sabia onde eu tava. Eu não fazia ideia onde é que eu tava. E eu cheguei nessa estrada de chão, e aí, nessas horas, a gente lembra de Deus. Só que eu nem pensava em conhecer Deus, né? Eu simplesmente tinha Deus como algo de religião, que nem você. Aí, eu olhei pra cima, eu nunca mais me esqueci, assim. Eu olhei pra cima, foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Eu olhei pra cima e disse assim, ó, se tu existe mesmo, me diz pra que lado eu vou. Porque eu não quero morrer aqui, porque eu morro de medo de morrer e não ser pai. Porque eu queria muito ser pai, sabe? Eu sempre fui muito louco por ser pai. Uau. E foi instantâneo. O que eu tô te falando, Deus sabe do que eu tô falando. Foi instantâneo, assim. Foi eu terminar de falar e eu escutei algo falar no meu ouvido, assim, ó. Vai pra direita. E eu olhei pra direita, era um escurão sem fim. Mas tinha uma estrada no meio e só mato desse. E eu disse, cara, o máximo que pode acontecer... Eu morrer ali. Eu me perder e morrer. Eu vou. E fui. Caminhei, eu acho que não sei quantos quilômetros, mas caminhei uma boa parte. Só que quando eu cheguei do lado da BR. Do lado de uma BR, assim, que cortava. E do outro lado da BR, só existia a BR, mato e um orelhão. Na época do orelhão. Sim. Lembra? Lembro. Só era mato, BR e o orelhão. Foi aonde eu cruzei. E aí peguei o telefone. E aí a gente também, né? Faz aquilo que sempre um infrator, quando é adolescente, faz, né? Lembra do pai, lembra da mãe. Liguei pro meu pai. A cobrar, né? A cobrar. E ali foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Uau. Sabe? Que realmente eu tive... Que Deus me mostrou... realmente tem algo contigo, né?